Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, esse é o canal Conversa de Violonista. Eu preparei para vocês uma conversa hoje a respeito de práticas e técnicas de estudo, que é um assunto que deve interessar bastante as pessoas, especialmente jovens, instrumentistas que procuram ingressar em alguma carreira universitária, entrar numa escola de música e tem talvez provas, né, tem datas aí de avaliações para fazer. É melhor a gente falar a respeito disso no começo do ano do que no final, né? Porque no final já não dá mais tempo, evidentemente. Então é legal vocês já irem se preparando para os vestibulares ao longo de 2022, para que no final de 2022 vocês tenham realmente um repertório consistente, um repertório de provas consistente para conseguir almejar os objetivos de vocês e ingressar nas instituições da escolha, né, de vocês. Mas é uma questão que afeta também as pessoas que tocam violão simplesmente por gosto, simplesmente por uma escolha, né? Ninguém gosta de ficar patinando, né? De ficar passando meses para aprender uma partitura, meses para aprender um determinado conceito técnico, né? Quando isso poderia ser feito em semanas ou até mesmo em dias, dependendo da forma como a gente utiliza o tempo. É também uma homenagem muito especial a Bibi Bailas, que é uma física, né? Uma física que é brasileira, se não me engano, ela é do Rio Grande do Sul, está morando agora no Japão, e tem feito um trabalho maravilhoso no YouTube de divulgação científica, colocando questões super importantes, não só sobre ciência, mas também sobre o comportamento humano das relações, né, assim, as relações humanas nos ambientes acadêmicos, universitários. É uma pessoa que fala muito a respeito do assédio, a respeito do nepotismo, do favorecimento, com base em sexismo. É uma pessoa que tem discutido muito esse assunto. E, enfim, eu tenho toda admiração, acho ela uma fofa, assim, e ela tem uma capacidade de falar sobre coisas muito complexas, assim, que é muito impressionante, né? Você assiste os vídeos dela, você entende todas as questões referentes à física, que é uma coisa bem, né? Não é assim uma coisa que você diga, oh, que assunto tranquilo, né? Uma excelente divulgadora científica, enfim. E ela tem dado uma força muito grande para os estudantes, para o pessoal que faz concursos. Um dos vídeos dela, que eu assisti recentemente, fala justamente disso, né? Práticas de estudo, formas de estudar. Como cientista que é, ela fala tudo isso com base em artigos científicos e o assunto é voltado para o estudo de disciplinas teóricas, matérias de escola mesmo, ou aprendizado de línguas e de conteúdos de vestibulares e provas de fins de período de curso, né? Eu queria puxar essa discussão, porque eu sempre achei muito interessante a maneira como a gente resolve as coisas na música, mas sempre senti um pouco de falta de um conhecimento talvez um pouco mais embasado, né, a respeito das orientações que são dadas, né? E eu acho que essa aproximação da arte com a ciência tem várias razões pelas quais a gente pode apostar nela, né? E uma das razões é essa: a ciência pode ajudar a embasar certas intuições que a gente tem a respeito de formas de estudar. O vídeo da Bibi, que eu vou deixar aqui na descrição do canal, toca em algumas coincidências interessantes, algumas coisas que os músicos, os grandes artistas, os músicos referenciais acabam fazendo, dizendo, falando pra gente fazer, né? Estão ali representados nesse vídeo que a Bibi divulgou a respeito de práticas de estudo, né? Antes de entrar diretamente no assunto, eu gostaria de deixar com vocês uma noção que é bastante importante, duas noções, na verdade, que são bastante importantes. A primeira noção é que, assim, o processo pelo qual a gente aprende física, matemática, literatura, ciências ou idiomas, ele tem muito a ver, mas é diferente, tá? Há muita atenção a isso. Ele tem muito a ver, mas é diferente dos processos através dos quais a gente aprende um instrumento musical, tá? Então é preciso deixar isso muito claro e eu vou ter muito cuidado de fazer essa ressalva, né? Quais são esses aspectos do vídeo da Bibi que tem tudo a ver com o que a gente faz, que são muito úteis para nós, mas em alguns aspectos a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes, que no caso do aprendizado de obras musicais e o aprendizado de um instrumento musical, tem algumas especificidades que a gente precisa prestar atenção, tá? O segundo, esse é o primeiro aspecto, tá? Tomem cuidado com esse vídeo, tentem assistir até o final, que é pra gente não sair simplesmente aplicando métodos da física na música, porque assim, eu diria que 80% daquilo é possível realmente transformar. Tem alguns detalhes importantes que a gente precisa estar atento para que essa transposição não comece a causar prejuízo, né? Ao invés de ajudar, tá certo? E a segunda questão que eu queria deixar para vocês é uma espécie de escalonamento não é bem um escalonamento a palavra, mas assim, são
tipos diferentes de conhecimento, que normalmente as pessoas embrulham tudo como se fosse tudo a mesma coisa, mas que é muito importante a gente entender as diferenças entre eles. Esses tipos de conhecimentos foram muito abordados pelos filósofos gregos antigos, tá? Os primeiros filósofos pensavam essa ideia de você conhecer, como eles estavam tentando sistematizar aquilo, talvez pela primeira vez na história, ou pelo menos na primeira vez na história registrada, né? A gente tem um primeiro nível de conhecimento que os filósofos antigos chamavam de doxa, tá? A doxa foi traduzida ao longo do tempo como senso comum. Então, por exemplo, eu tive Covid, eu não tive Covid, mas hipoteticamente alguém pode dizer assim, eu tive Covid e eu tinha tomado chá de erva doce. E o Covid que eu peguei foi leve. Logo, chá de erva doce ajuda você a diminuir a intensidade do Covid. Isso não tem nenhuma comprovação. E não existe nenhuma relação de causa entre o chá de erva doce e a versão ou a forma leve, né, não letal do Covid que você pegou, tá? Mas eventualmente algumas pessoas, por causa do medo e por causa de uma justa necessidade, né, de tentar de tudo, acabam passando adiante esses procedimentos que não são, no entanto, demonstrados cientificamente. A isso a gente chama de doxa. O senso comum, vamos dizer assim, né, foi traduzido como senso comum. No caso do estudo da música, várias orientações são emitidas nesse sentido, né? Estudar muito para melhorar, ou tocar em uma determinada postura, por exemplo, especialmente a postura do violão clássico, que é vendida como uma posição mais ergonômica, né? Isso não é completamente verdade. Existem variantes dentro das posturas do violão clássico. O que significa que não é suficiente para você evitar problemas na coluna simplesmente tocar com um banquinho, com um banquinho na perna esquerda. Isso não é suficiente para assegurar uma postura ergonomicamente correta, né? Então muita coisa que a gente discute dentro da música erudita ou da música popular está dentro desse território do senso comum, da doxa, né? O nível acima, os gregos antigos chamavam de sofia, que foi traduzido como sabedoria. É uma espécie de doxa um pouco mais elaborada, com um pouco mais de bom senso. É algo que está além do senso comum, né? Ele é o bom senso, quer dizer, um pouco mais de critério para selecionar aquilo que funciona, separar daquilo que não funciona, ter uma certa parcimônia e ceticismo diante das afirmações. Quer dizer, você tem o cuidado, por exemplo, no meu caso houve uma relação entre o chá e o Covid, ou no meu caso essa postura que eu adotei no violão não me deu problema até aqui, mas a pessoa não está afirmando que existe uma relação causal entre o chá de erva doce e a cura do Covid, como também não está afirmando categoricamente que existe uma relação entre a postura que ele adota ao violão e a postura que ele ensina a outras pessoas. O professor Edelton Gleden, por exemplo, que é o meu mestre, meu orientador durante muito tempo, né, foi meu orientador oficial durante 17 anos e até hoje é a pessoa em quem eu mais confio para passar, né, os meus trabalhos. Se você observar a classe dele, os alunos são todos diferentes, eles se sentam de maneiras muito diferentes. Quer dizer, esse é um traço muito importante de sofia, de sabedoria, que no caso dele está orientado e informado pela episteme também, que eu vou falar daqui a pouco. Mas é uma qualidade, uma característica muito importante para um professor de música, ele saber que ele vai ensinar outras pessoas e que essas pessoas eventualmente podem ter necessidades diferentes das dele. Eu sempre digo que o professor de artes ele precisa ser também um artista, que é para não canalizar as frustrações dele de não ser artista em cima dos seus alunos. É preciso que ele tenha bem nutrido a produção artística dele, para que no momento que chega um aluno na frente dele, ele consiga colocar aquilo que o aluno precisa e não uma projeção daquilo que ele gostaria de fazer. Isso é muito fundamental para um professor de artes. Doxa, senso comum, sofia, bom senso e sabedoria também, né? A sabedoria orientada também pelo bom senso, e a episteme. A episteme seria talvez a forma mais elevada de conhecimento, a gente pode dizer isso sem nenhum medo de ser arrogante, até porque existe uma desvantagem no conhecimento que a gente chama de episteme, o conhecimento científico, né? Quanto mais certezas a gente tem a respeito de um determinado assunto, mais restritas são também essas certezas. Qualquer elemento de variabilidade em relação ao fenômeno que a gente observe epistemologicamente precisa ser medido novamente por uma série de dados, coleta de dados e metodologias para que se possa fazer uma afirmação realmente precisa, clara, em relação àquele tema.
um único fenômeno que contradiga a elaboração teórica em torno do conhecimento que a gente chama de episteme, tem que derrubar a teoria por completo. Tá? Então a episteme é um tipo de conhecimento que a gente pode realmente falar com certeza de relações causais, né? Mas é preciso uma construção metodológica muito, muito forte, muito poderosa, muito difícil, muito controlada, né? Para que se possa fazer de fato uma afirmação categórica a respeito dela. Tá? Tenham em mente essas três formas de conhecimento. Quais são as situações em que vocês se colocaram com o instrumento, com o violão, em que predominou a questão da doxa, em que predominou a questão da sofia, em que predominou a questão da episteme? Como que a episteme pode ser pensada na prática violonística? Alguns aspectos mais fundamentais, como por exemplo formato de unha, como é que você consegue obter um som mais doce, um som mais redondo, um som mais metálico. Mas é na luteria que a gente encontra um diálogo com a episteme um pouco mais rigoroso, né? O que não significa que a forma metodológica de pensar não possa acompanhar as nossas práticas artísticas. E é aí que entra o vídeo da Bibi, que eu vou começar a abordar agora daqui para frente, a respeito de técnicas mais eficientes de aprendizado. A gente costuma dizer no violão, e na música de uma maneira geral, né, que a prática leva à perfeição. Isso é uma coisa bastante questionável, porque se a nossa prática não for saudável, ela não vai levar à perfeição, vai levar à permanência. Aquilo que a gente estuda muito, a gente tende a consolidar. Reflexos, movimentos condicionados tendem a ser memorizados pela musculatura, e se a gente pratica muito aquilo, a gente faz aquilo exatamente do mesmo jeito sempre, e aquilo pode se tornar um problema se foi memorizado da maneira errada. Tá? O mais comum que eu vejo é aquele movimento de dedo de mão direita assim, ó. Eu até tenho medo de fazer esse negócio porque puxa a vida. Que é quando você puxa a corda, a falange grande se move para cima, enquanto as falanges pequenas estão se movendo para baixo. Ora, isso é como se você tivesse um motim no interior do dedo. Metade do dedo trabalha para produzir o som e metade do dedo trabalha para atrapalhar a produção do som. O mais correto seria a gente trabalhar com todas as falanges se movendo na mesma direção. Como diz o tratado do Fernando Sor, né? O movimento de tocar violão é um movimento de fechar a mão, mas não fechá-la completamente. Então ele pensa num movimento intermediário entre 180 graus e 90 graus, algo no meio disso, né? É o campo de ação principal dos dedos da mão direita. E essa seria a forma correta de se estudar. Se esse movimento não está bem compreendido, vocês podem criar problemas muito sérios no futuro. Quanto mais uma pessoa tocando o movimento da mão direita errado estuda, mais, vamos dizer assim, mais aprendido fica o movimento errado, né? Então essa questão a Bibi coloca bastante bem no vídeo dela, né? A Bibi Bailasso coloca isso bastante bem no vídeo dela. Não adianta você estudar 10 horas se você está estudando errado, né? Algumas ideias que são coincidentes no vídeo que ela faz são em relação à música, vamos pensar, né? A Bibi fala muito uma frase que eu acho bem legal, que é: o esquecimento é o melhor amigo do aprendizado. À primeira vista, essa frase pode não fazer sentido, porque não é muito intuitivo você entender como que aprender uma coisa, esquecer e estudar de novo pode levar a uma solidez, né, daquele conhecimento que você está tentando adquirir, tentando incorporar. Pois bem, há um relato de Sérgio Abreu, que deixou muitos conselhos espalhados pelo mundo, mas sempre em conversa direta, quer dizer, ele sempre dava muito conselho para pessoas que ele tinha ouvido tocar, que tinham ido ao ateliê dele, ou como clientes, iam comprar o violão, chegavam lá, tocavam um pouco para ele, eventualmente escapava dali alguma dica, algum conselho, alguma sugestão, né? Esses conselhos, sugestões estão perdidos por aí, na Sofia, né? Mas uma dessas sugestões que ele dava era bastante interessante, que ele sugeria o seguinte: para você aprender uma obra musical, você precisa passar um tempo estudando ela de maneira regular, intensa talvez, depende um pouco de que cada um pensa que seja essa intensidade, né? Mas estudar com afinco, com atenção, e depois abandonar essa peça, estudar outras coisas, né? Deixa a peça lá quietinha, deixa a partitura num lugar secundário do seu estudo, não fica na sua estante diária de estudo, mas assim, talvez não na pasta de arquivos também, deixa ali numa mesa e tal, e fica um tempo sem olhar para aquele material, lendo outras coisas, estudando outras coisas. Depois de algumas semanas, talvez alguns meses, volta a estudar aquela peça naquele ritmo mais intenso e faça esse processo umas 2 ou 3 vezes, né?
As peças que a gente toca com esse vai e vem, normalmente a gente não esquece nunca mais. São peças que ficam na mão da gente de uma maneira que é difícil tirar. Né? A gente cria uma espécie de automatismo com os dedos vão nas notas respectivas dessas peças. Tá? Essa é uma demonstração bastante interessante do que a Bibi Bailais fala. Né? Ela recomenda isso também, que você faça a leitura de um texto, vamos supor que você está aprendendo um texto com um determinado conceito, né? Deixe aquele texto de lado, tente falar sobre esse texto, mas assim, se dê pausas. Ela fala no vídeo de alguns dias, ela fala, se eu li um livro no domingo, na segunda, eu esqueço esse texto e vou ler ele de novo ali na quarta e na quinta-feira. Também não é um espaço de tempo tão grande assim quanto na música a gente faz, né? Mas esse processo de você deixar o cérebro trabalhando inconscientemente naquilo que você acabou de ler ou aquilo que você acabou de estudar, está demonstrado cientificamente, porque ela trabalha com base em artigos científicos, os cientistas fizeram um método bastante seguro para avaliar que os estudantes que aprenderam textos dessa forma se deram melhor em testes e em avaliações a respeito desse texto. Tá? É uma coisa um pouco mais fechada, um pouco mais específica do que decidir se alguém que aprendeu a peça dessa maneira toca melhor do que alguém que aprendeu a peça de outras formas. Há grandes músicos que tocam sempre com a partitura na frente. Existem caminhos diferentes para que você entenda a linguagem musical. Mas pensando especificamente na questão de aprendizado e memorização, isso é muito verdadeiro. Né? E uma peça que está bem memorizada, ela tem mais pontos de apoio para que a gente tenha segurança ao tocá-la. Né? A gente não pode minimizar a importância da memorização. Aquilo que você toca de cor, você tende a ter um motivo a mais para ter segurança. Né? Uma outra orientação que a Bibi Bailais faz nesse vídeo dela, sempre com artigos científicos e estudos que comprovam que essa forma de estudar é mais eficiente, é a gente evitar um hábito que muita gente tem, né, de ir lendo um texto e fazendo anotações, gráficos, né, e sublinhar, né, que é sair colocando marca-texto. Não sei se vocês já pegaram livros assim, que quando ela falou isso eu me identifiquei muito, porque eu peguei muito livro de biblioteca, muito livro de segunda mão, assim, que estava assim, o parágrafo inteiro sublinhado. Mas eu pensei, caramba, o que a pessoa está querendo sublinhar se o parágrafo inteiro está sublinhado? Quer dizer, que ela está simplesmente sublinhando, o cérebro entende que porque você está se mexendo, está mexendo a mão, você está aprendendo. Na verdade não está, porque você não entendeu naquele parágrafo o que é a ideia mais relevante. Né? Ao invés de sair sublinhando, ela sugere que você simplesmente puxe uma ou duas palavras a respeito daquele parágrafo. Né? Quer dizer, você tem que saber do que trata aquele parágrafo. Você tem que saber fazer um resumo. Simplesmente sublinhar o texto inteiro significa que você, na verdade, não está entendendo nada, você não está aprendendo, de fato, sobre aquele texto. Isso é uma prática muito comum em ciências humanas, que a gente chama de fichamento. Tá? Fichar um livro é uma parte muito recomendada por professores de sociologia, filosofia e literatura também. Quando você lê um livro, tente sempre fazer o fichamento dele. Literalmente, você pega uma ficha, coloca do lado, põe a página e o assunto resumido em pouquíssimas palavras. Até para que você consiga encontrar as ideias desse livro quando for necessário. Né? Bom, o que isso significa em termos musicais? Né? Porque a gente não tem muito esse hábito de sair sublinhando notas de um trecho musical. A gente faz anotações em relação às ideias musicais que a gente venha a ter, né? Mas não realmente sublinhar. O que significa isso? Que a gente não pode mexer demais no texto, né? E daqui a pouco eu falo o que eu entendo que é, né? O que significa mexer demais no texto, antes de ter compreendido do que esse texto musical se trata, tá? É o famoso ter ideias musicais. Quando a gente começa a ter ideias musicais, né? E dependendo do grau de criatividade, de inteligência da pessoa, pessoas mais inteligentes, né, tendem a ter ideias musicais talvez muito cedo na partitura. Elas não passam pelo processo de primeiro compreender de que trata aquele texto. É lógico que essa frase é estranha aplicada a uma obra musical, né? De que trata, por exemplo, o estudo número 7 do Heitor Villa-Lobos? De que trata, por exemplo, Espanholeta do Gaspar Sanz? De que trata a peça Lágrima do Francisco Tárrega? A gente não sabe muito bem do que trata essa peça, mas quando a gente lê Lágrima, algumas vezes a gente começa a perceber que existe uma prioridade ali. Existe uma melodia que está acompanhada por um baixo paralelo e uma nota pedal. Tá? Antes de perceber isso, é temerário aplicar ideias musicais. A gente corre muito o risco de... O que eu estou chamando de ideias musicais aqui nesse caso? Um timbre diferente, um rubato, sabe?
uma respiração de frase, por uma suposição que uma ideia está concluída, a gente marca ali uma vírgula, mas será que a frase termina ali mesmo ou será que ela está indo adiante? Se a frase termina ali, é preciso fazer uma parada? Essa frase termina através de um salto, através de uma linha melódica, é uma cadência suspensiva, é uma cadência dinâmica? Essa descrição mais crua do texto musical é uma etapa muito importante para que a gente possa apoiar as nossas ideias musicais em um fundamento seguro. Antes disso, ter ideias musicais é algo que só vai complicar o nosso processo de absorção dos elementos mais básicos dessa partitura. Isso é, mais ou menos, em tese, aquilo que eu chamei no meu doutorado de leitura gramatical. Tá? É um momento em que a gente lê a peça desinteressadamente, de maneira mais a observar aquilo que está na partitura do que de maneira mais, vamos dizer, de intervenção no texto musical. A gente precisa ter uma postura um pouco mais receptiva em relação à partitura, mas eu não acho que o bom intérprete é simplesmente um intérprete que executa o que está na partitura, eu não acredito nisso, mas eu acho que a parte da execução pura e simples das notas é uma etapa importante para que as nossas ideias musicais realmente venham da partitura e não das vozes das nossas cabeças. Essas vozes podem eventualmente prejudicar o nosso processo de aprendizado da partitura. Bibi Balais faz alguns comentários rápidos a respeito de outras técnicas que a gente já discutiu aqui no canal. Um dos vídeos mais visualizados no meu canal é sobre a técnica Pomodoro, que é, muito resumidamente, você controlar o tempo de imersão no estudo. Estuda em blocos de 25 minutos. Descansa 5, estuda mais 25 minutos. Aí você pode descansar. Essa pausa de 5 minutos entre dois blocos de 25 é fundamental para o cérebro dar uma refrescada e retomar o estudo de maneira mais eficiente. Tá? Eu já experimentei isso várias vezes. É uma coisa muito funcional, mas precisa ser feito assim, né? É 25 minutos, 5 minutos, só 5 minutos de descanso, e volta para estudar os outros 25 minutos. Trata-se, na verdade, de estudar durante uma hora inteira, que é o tempo recomendado, né? Antes de fazer uma pausa um pouco maior. As aulas duram uma hora, né? As aulas não é por acaso, existe uma razão para que a gente proponha que o cérebro fique ligado e concentrado durante 50 minutos, mas que esses 50 minutos sejam interrompidos brevemente por 5 minutos. Professores de cursinho, professores de matérias teóricas, ou mesmo professores de instrumento habilidosos tendem a fazer essas pausas de maneiras inusitadas. É aquele momento que você vê que o professor vai contar uma piada, ou vai falar de alguma coisa da história da vida dele, né? Aquele momento que ele dá uma refrescada, que ele dá uma aliviada na tensão da aula para depois retomar com tudo no conteúdo que está sendo desenvolvido. Tá? Então essa pausa de 5 minutos entre dois blocos de 25 minutos pode ser bastante interessante. E agora, para marcar uma diferença, né, em relação a esses estudos de disciplinas teóricas, matemática, línguas, física, né, eu gostaria de lembrar a todos que o ato de aprender um instrumento musical e aprender uma obra musical é um trabalho intelectual também. É também um trabalho físico. Nós estamos trabalhando com musculatura, com movimentos, com coordenação de movimentos, né? E com resistência, né? Então é como se fosse uma mistura, né? Trabalhar um instrumento musical é como se você estivesse trabalhando ao mesmo tempo filosofia e esportes, né? A mesma atenção ao corpo que um jogador de vôlei precisa ter, né? É a atenção que um violonista precisa ter para aprender uma peça ou aprender a tocar o seu instrumento, aprender ou recuperar ou manter a técnica. Mas também, o violonista também se comporta como um estudante de filosofia, porque a obra tem conceitos, né? Um forte é um conceito, um legato é um conceito, um estilo que é construído pela junção ou por uma determinada coordenação particular de todos esses elementos musicais, um estilo é também um conceito. Então a gente lida com essa parte mais abstrata do conhecimento, ao mesmo tempo em que está trabalhando em questões puramente físicas. Tem um terceiro aspecto no desenvolvimento de um instrumento musical, do aprendizado de um instrumento musical, que é o aspecto emocional, que nós não podemos deixar de lado. Uma obra musical nos encanta, nos emociona. O fato de você conseguir aprender uma peça musical e poder disponibilizar essa peça através de uma audição para outras pessoas é uma coisa muito emocionante, é uma coisa que mexe muito com o coração da gente, com aquilo que a gente chama de sentimento, né? Ou de emoção. Essa dimensão não pode ser ignorada, embora eu ache que a gente não pode depender dela, né? Ela é muito mais um efeito do que uma causa.
E a gente precisa aprender a peça de uma maneira que não sejamos nós os emocionados, mas sim a plateia, né? A gente precisa doar alguma coisa para essas pessoas. Mas para a gente chegar nesse ponto é preciso que a gente já tenha se emocionado muitas vezes com essa peça ou com outras peças ou com o puro fenômeno artístico em si, né? O fenômeno artístico é uma coisa muito impressionante, é uma coisa que mexe com a gente muito emocionalmente, né? E essa dimensão também precisa ser trabalhada no momento do estudo do instrumento. Essa é a principal diferença, talvez, entre o estudo de artes, o estudo de um instrumento musical e o estudo de qualquer outra habilidade intelectual. E é a razão pela qual a gente defende que o ensino musical é muito importante para a formação integral do ser humano. Era isso que eu tinha para dizer. Eu quero agradecer a vocês que acompanharam até aqui e desejo a todos um excelente estudo, um excelente período de estudo para que a gente possa chegar ao final de 2022 com excelentes notícias, que a gente chegue em 2023 cheio de música, com um repertório aprendido, com perspectivas de trabalho, com perspectivas de desenvolvimento e de crescimento da cultura, que a gente possa, enfim, ser mais feliz em 2022 do que nós fomos nesses anos que nos antecederam. Um abraço a todos vocês e até o próximo Conversa de Violonista.